O poeta é um calculador de improbabilidades, porque o provável é o óbvio, e se o experimentalista é aquele que procura a experimentação, procura a experiência nova, não pode ficar pelo óbvio, tem que procurar o que não é óbvio. You know, first I have to say a little bit of context, what performance is. So if anybody asks me what is performance, I could say the performance is a mental and physical construction that you create in a certain time and space in the front of audience. And then you perform and you step into this kind of energetic circle which, you know, dialogue can happen with the audience. In those days, in early 70s, I was doing lots of work that I was cutting myself and I was doing things that I really push the physical limits of the body to see, you know, how far I can go. And I've been very much criticized. I was being saying that I was a masochist, that this was not art at all, that I should be put in mental hospital straight. And I was so fed up with this because somehow intuitively, I know I was right. I would know I was on the right path. O Fernando Pessoa, já ia dizer o Camões, o Fernando Pessoa disse que a sua pátria é a língua portuguesa. Eu direi que a minha pátria são os sinais de que eu sou capaz de perceber no mundo e que eu sou capaz de criar com qualquer meio. Uma das tuas maiores formas de expressão de arte é a performance, certo? Sim, porque basicamente com a performance tive um vislumbre que é a performance engloba tudo e obriga-te a estar basicamente bastante, como é que se diz, bastante conectado com todos os objetos à tua volta. Ou seja, é muito difícil para mim fazer uma peça, assim como esta entrevista está a ser feita, não estando o meu corpo presente. Eu acredito que o corpo presente, mesmo que ele seja só simplesmente esteja parado, ou seja simplesmente uma assombração, normalmente as assombrações são coisas que flutuam, não têm grande movimento, etc. É um corpo performativo, ou seja, o facto de eu estar aqui parado só já torna tudo isto uma questão performática. Quando vi, estava aqui o Wired Dreams, havia aqui a tela, haviam pessoas que estavam paradas, haviam pessoas que estavam sentadas e deitadas, e isso era tudo performance. Ou seja, o factor de chegar aqui e ficar aqui sentado o tempo todo durante um vídeo que está a dar e as pessoas todas visitarem este espaço, eu torno um objeto, eu torno um ato performativo. Portanto, foi através desta relação entre o meu corpo e estes corpos técnicos, luz, som, vídeo, que comecei a perceber que a performance é o que consegue concentrar tudo aquilo que eu mais amo à volta. António Aragão uma vez disse que a poesia sempre variou de expressão, ou seja, que o ser humano anda constantemente à procura de novas formas de se expressar. Concordas com esta afirmação? Claro que concordo. Eu diria que a poesia, como o próprio António Aragão também refere, é uma forma de respiração. E nós, para respirarmos, temos que estar constantemente a reinventar-nos.
A poesia começa onde o ar acaba, diz o António Aragão no texto. E então isso significa que o poeta nunca chega, não é? Ele está sempre à procura de novas formas de metamorfosear, digamos assim, a palavra nos seus múltiplos. Assim um bocadinho como Fernando Pessoa teve que se outrar para dar para conseguir transmitir ou para conseguir expressar aquilo que toda essa enormidade que existia dentro dele. Todos os outros poetas também têm essa necessidade. Claro, depois há poetas mais que ficam satisfeitos com um trabalho mais de significado. Não é? Depois nós não nos podemos esquecer que temos dois tipos de poesia. Temos a poesia do significado e a poesia do significante. E a poesia do significante é a poesia da forma, não é? Então há poetas que de alguma forma satisfazem com uma poesia do significado, não é? Em que há digamos, uma transcendência semiótica que é conseguida através desse trabalho só com a palavra escrita, não é? Alfabética, como a que é usada na comunicação cotidiana. E depois há poetas que precisam de transcender, ou seja, em que isto é uma espécie de camisa de forças em que não lhes é dada a possibilidade de dizer aquilo que sentem. Tendo em conta que foi o ser humano que criou o conceito de arte, até que ponto é que temos direito de definir se algo é arte ou não? Achas que o conceito de arte já superou a própria humanidade? Caramba, eu agora tenho quanto tempo para responder isso? O que é arte, o que é que não é? Pois isso é uma pergunta que há de continuar a dar frutos e respostas e discussões. O que é arte, o que é que não é, o que é cultura e o que é que não é. A dada altura falava-se numa alta cultura e numa baixa cultura. Primeiro, tem que nos comover. E quando eu digo comover, não tem que nos fazer chorar, mas tem que nos fazer emocionar de alguma forma. E isso pode ser mandar uma gargalhada, como pode ser, de facto, ter uma lágrima no olho, ou sairmos enjoados, ou sairmos... ou sentirmos-nos incomodados de alguma forma com o que estamos a ver. Mas que esse incómodo tenha frutos, não é só... sei lá, não é o incómodo pelo incómodo, não é o gratuito, não é? E eu acho que tem que ver com isso, porque depois também vais bater um bocado naquela definição do que é cultura, o que é entretenimento, não é? Que é fundamental, por exemplo, quando falamos da programação cultural, que cabe ao Estado mesmo local, não é? Neste caso uma Câmara Municipal, por exemplo. Se vai fazer uma programação que é essencialmente entretenimento, está a produzir o quê? Está a contribuir para o quê? Não é? Não se vai criar público, não se vai criar interesse, não se vai criar massa crítica, portanto não vai haver... Gradualmente os artistas desaparecem, gradualmente o interesse nas artes desaparece, e o que é certo é que, possivelmente, vamos precisar ainda mais das artes do que o que temos precisado até agora. Porque isto não está aí por um bom caminho. O mundo não está a ser um sítio fixe.
E por norma as artes têm essa vantagem de fazer assim uma radiografia, uma fotografia daquilo que está a acontecer de alguma forma e de nos fazer confrontar com o que estamos a viver e de nos fazer agir em relação ao que vivemos e ao que nos está a acontecer. Há uma questão que cada vez mais no debate, que é esta ideia de que é realmente algo bom, algo inspirador como a gente olha. É um pouco complexo, porque realmente há cores, há formas, há ideias que vão de acordo com aquilo que é o bom gosto. Por exemplo, uma pessoa realmente olhar para um vermelho ou olhar para um azul tem reações diferentes. Contudo, depende agora da forma, por exemplo, política, económica e social onde está inserida. Agora, na realidade, eu acho que toda a gente o que pratica é uma criação, é sempre bom, mas depois temos um conjunto de várias avaliações que podemos definir bom ou mau de acordo com aquilo que também que existe à volta. Portanto, um criador que seja só o único criador no meio de uma cidade, tudo o que ele vai fazer é bom, porque também não existe concorrência, não existem outras pessoas a criarem. Mas se existir vários criadores, vais conquistar diferentes públicos e ainda bem que ninguém concorda o que é melhor, o que deixa de ser melhor. Claro que depois tens uma massa maior, então essa massa vai conduzir aquela criação para uma ideia mais unânime, portanto, a nível estatístico, vá. A arte tem limites? Epá, não pode ter. Não pode ter. Se nós impusermos limites aí, se impusermos limites no teatro, se impusermos limites na criação, epá, está tudo perdido, não é? Eu acho que os limites acabam por ser impostos um bocadinho pelo próprio público, não é? Porque se há um tipo que só faz humor falar mal sei lá, de minorias, vamos supor, da comunidade negra, da comunidade gay, ou das mulheres, olha, como temos em Portugal, há malta a fazer isso. Epá, tem muito público. Não, tem uns quantos pategos, matarruantes que gostam de ver aquilo e de ouvir aquilo, mas eu acho que esse é o limite que se vai criando sozinho, naturalmente. Há uma dinâmica, não é? Que se vai criando. Agora, é impensável onde é que vais desenhar a linha, onde é que é o limite. É a minha moralidade, é a tua, não é? Porque isto tudo depois é tudo muito subjetivo, não é? E não se podem pôr limites em coisa nenhuma, isso é impensável. É impensável, aliás, porque cada limite que tu traçares vai haver 500 gajos a tentarem ultrapassar esse limite de alguma forma. Não é? Se pensares na história e nos momentos em que houve censura, mesmo cá em Portugal, o que é que tu tinhas? Tinhas um Ari dos Santos a escrever coisas nas entrelinhas, tinhas malta a fugir, tinhas o Zé Mário, tinhas o Zé Mário Branco que teve que ir embora, tinhas o Zeca Afonso que não foi embora mas ficou sem trabalhar, tinhas... Quer dizer, é isso que os limites vão fazer, vão tentar, os limites são sempre castradores. Mas depois isso mais cedo ou mais tarde rebenta, não é? Isso não... Apesar de haver malta que não entende isso e acha que o respeitinho é muito bonito, mas não é por aí. Não é impondo limites, não. Que a coisa lá vai. Aquilo que poderei dizer é que basicamente a arte não tem qualquer limite, sendo que a arte, acima de tudo, de uma criação
puramente individual, é também uma vontade individual política. Ou seja, a arte também pode ser uma reivindicação de descontentamento, de desgosto, de euforia, de alegria, de todas as outras coisas, que basicamente é uma vontade humana. É uma vontade humana urgente de se exprimir, de conseguir marcar uma posição e às vezes, por mais extremos que a arte consiga tocar, esses extremos aconteceram porque foram necessários. Portanto, assim como o ser humano, como ser individual, quando se exprime, eu acho que nunca deve ter limites. Contudo, há certas, não diria regras, mas de acordo com aquilo que uma pessoa pode acreditar para viver em comum num Estado ou numa sociedade democrática, temos que sempre respeitar a liberdade de cada indivíduo e a liberdade de cada coletivo. Se a arte começar a mexer com essa liberdade, é preciso pensar muito bem porquê, e se isso acontece, pode ter algum fundamento. Mas se não tiver qualquer fundamento, então realmente a arte ou essa criação está a ultrapassar certos limites. E aí sim pode haver uma condenação e pode haver esse limite. Mas quando falamos em limites, pelo menos quando eu falo, nunca coloco em causa a individualidade de cada um. Portanto, nunca iria ferir com aquilo que eu faço. Se ferir, terá uma ideia por trás, terá uma ideia mesmo concreta de que foi assim que intencionei e tomei partido de fazê-lo. Mas faça isso, haverá consequências, claro. Portanto, se a arte tiver que ter limites, é a mesma questão que perguntar se o humor tiver que limites ou não. Portanto, cada vez que alguém faz piadas ou cada vez que alguém goza com uma situação, tem que saber também ser inteligente em dois pontos muito distantes, que é arcar com as consequências disso e outra também, avaliar bastante bem se valerá a pena ou não. Portanto, acho que não existe limites para nada. Nós é que somos seres com muitos limites e depende da nossa dimensão. Portanto, quando ultrapassamos os nossos próprios limites, aí é que já não é tão interessante. Portanto, mas não é só da arte, mas é deste processo todo que se chama humanidade, que podemos realmente estabelecer ideias mais concretas e mais humanas para vivermos em comunhão e ultrapassar todos os limites possíveis dentro do respeito. Outra vez, por favor. A arte tem limites? Não. A ver. Não tem limites na medida em que tudo é possível. Tudo é possível de ser arte, desde que o olhar esteja lá. Seja na produção, seja quando se cria, seja quando se cria o resultado, ou seja, quando se lê de uma determinada forma, quando se recebe de uma determinada forma. E aí é importante, é importante o artista, obviamente, conhecer aquilo que é o campo em que se está a movimentar. No fundo, para não repetir coisas que já estão feitas. Portanto, é nesse sentido que, por exemplo, a Anna Atterley diz que a arte é sempre tradição e recriação dessa tradição. Não há limites nessa recriação. Em todo o caso, há uma componente humana em que é preciso às vezes refletir se o limite deve ou não deve estar. Por exemplo, quando se faz arte que implique
ou não a liberdade de outra pessoa, ou quando se põe em causa a segurança de alguém, não é? Aí acredito que haja muitos artistas que não concordam com isso, que, por exemplo, Marina Abramovic, não é? No limite ela predispôs-se a morrer na mão dos seus visitantes da sua performance, da sua exposição. Quando ela lhes passou para a mão os utensílios que a poderiam matar, como uma faca, uma pistola, por aí fora. Aí ela jogou um bocadinho com os limites, não é? Mas ainda assim, o que ela estava a fazer era a si própria. Quando, por exemplo, há arte feita com animais, por exemplo, em que não são respeitados certos limites éticos, isso aí é mais problemático. E aí acho que há um limite humano e ético que é preciso ter em conta. Mas, tirando esse, não. E é precisamente essa a fronteira entre a arte e, por exemplo, a ciência, não é? Não tem que ter um método, não tem que ter formas definidas, não tem que ter uma metodologia, a não ser, obviamente, a dedicação e o empenho honestos por parte do artista ou da artista. Portanto, eu diria que não, mas... Pois há uma expressão que diz assim: dar volta ao mundo, que é uma operação no alto mar. Mas tu sabes o que isto é? É fazer uma rotação completa com o barco. Quer dizer, o mundo são eles, não é o que está fora. Dar volta ao mundo é ir a Berlim, a Pequim, não é? Não. É dar uma volta a esta cadeira onde eu estou. Dei a volta ao mundo, porque o mundo são.